Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Advocacia na Prática. Hoje a gente vai gravar aqui para vocês o nosso podcast, né? Na verdade, assim, não vai ter muita interação com o pessoal do YouTube, porque é um podcast, é uma gravação, a gente está gravando com uma outra câmera aqui e depois a gente vai liberar para vocês a gravação. Então, quem que tá aqui comigo hoje? Dr. Lucas Cordeiro, amigo, pessoal. Gosto muito desse cara. Esse cara é sensacional. Juiz do trabalho, super humano. Mas antes de ser juiz do trabalho, ele é o Lucas Cordeiro. Uma pessoa assim, única. Uma peça única que eu acho que vocês já conhecem. E Lucas, se apresenta aí, fica à vontade. Obrigado pela presença. Bom, pessoal, boa tarde. Prazer, sou o Lucas Cordeiro. Não sou tudo isso que o Thiago falou, mas eu fico muito grato pelos elogios, pelo convite. E dizer que é sempre um aprendizado, poder estar aqui trocando ideia contigo e cada um com a sua visão sobre o processo, sobre o direito e sobre as pessoas, né? E sobre a vida, né? Sobre lições de vida. O Lucas, ele me ensina muita coisa assim, sem mesmo falar, né? Sem mesmo ter que abrir a boca para falar alguma coisa. É de gestos, são de atos. O Lucas, ele é muito humano. Conheci ele numa audiência, vocês já devem ter visto isso. Já devem ter ouvido a nossa história, né? Muita gente comenta, pô, toda vez que a gente faz uma live, já na hora o cara fala, você não pode julgar suas ações, né? Claro que não, pessoal. Pois é, cara, claro que não. Vocês sabem disso. E outro, o Lucas nem tá lotado aqui, né? Não tá nem na vara aqui em Indaiatuba, né? Hoje você tá em Rio Claro, né, Lucas? Tô em Rio Claro atualmente. Show de bola. Bom, então, pessoal, vamos lá. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Advocacia na Prática. É um prazer enorme estar recebendo o Lucas aqui. E esse podcast, a ideia dele, hoje a gente fala sobre juízo digital, que é uma novidade, é algo que tem tirado aí o sono de alguns advogados, principalmente quem atua na área trabalhista, está com medo de como que vai ser isso na prática, né? Mas antes da gente entrar no tema, Lucas, se apresenta de novo, que agora é o podcast mesmo, se apresenta de novo e já fala um pouquinho aí de como que está a sua vida hoje como magistrado. Bom, me apresentando novamente então, meu nome é Lucas Falaschi Cordeiro, eu sou juiz do trabalho no TRT da 15ª Região. Atualmente, eu sou responsável pela Vara do Trabalho de Rio Claro, eu estou substituindo a titular que está convocada no tribunal. A Vara do Trabalho de Rio Claro está entre as 5 varas mais movimentadas do TRT da 15ª Região, então isso significa que os juízes que atuam lá têm bastante trabalho, tem bastante atribuição. Atualmente, a nossa vida não está como a gente gostaria, né? A gente gostaria de estar fazendo audiência presencial, é até bom frisar isso. Sim. Que a gente ainda não retomou os trabalhos em razão de não existir autorização do tribunal. Do tribunal, né? A gente está desejando voltar a atuar, poder ter o contato presencial. Atualmente, a minha pauta, que era, por exemplo, antes de 15 audiências presenciais, hoje ela é de 7 a 10 audiências. Isso por videoconferência, né? Videoconferência. Tá. A maioria é tudo inicial, né? Ou de conciliação, né? As suas audiências, ou todas são iniciais de conciliação. Eu tenho feito todas iniciais. Tá. Muito perfeito. embora eu tenha defendido e defendo a possibilidade da audiência de instrução online, eu dividi essa decisão com a advocacia. Você chamou o pessoal lá da OAB? Chamamos o pessoal da OAB, sentamos, falamos assim, e aí, precisamos tocar os processos. Nós estamos numa vara com muito movimento processual e se tiver muito entrave no nosso relacionamento, vai ficar ruim pros dois lados. Sim. Não é que vai ficar ruim pro advogado, vai ficar ruim pro juiz, vai ficar ruim pros dois, porque nós dois queremos a mesma coisa. Na verdade, pros três, né? Até pro jurisdicionado, né? Pronto. Por que eu falo dos 3 e não dos 4 reclamados? Porque reclamado tá adorando que o processo demore, né? Algumas, né? Eu tenho um cliente meu que ele fala o seguinte, Thiago, eu preciso resolver logo esses processos aí, vamos fazer acordo logo, vamos pagar logo isso aí. Eu nunca vi reclamada fazer isso. Por quê? Tem uma certidãozinha lá, uma bendita uma certidão, que sai o número do processo. E a empresa, quando ela tem um processo, consta lá. E às vezes ela não consegue crédito por conta disso. Não consegue movimentar a sua atividade empresarial por conta dessa certidão. Exato. E tem as CNDTs também, se é já na fase de execução, né? Então é bom para as 3 partes, né? E para a quarta seria para algumas reclamadas aí, né? E assim, para a gente não deixar essa pessoa de fora, que a gente, assim que teve autorização para realizar as audiências, a gente começou a fazer audiências iniciais, tanto aumentamos a pauta de conciliação e colocamos audiências iniciais para o juiz. E o que nós temos percebido é que as pessoas que têm o interesse em resolver têm negociado junto com o conciliador. Então os índices de conciliação eles permanecem
digamos que quase que inalterados com o nosso conciliador. Que bom, que bom. O número de ações, você chegou a levantar alguma coisa assim? Ainda não, tá muito cedo, né, para falar se aumentou, se diminuiu, né? De distribuição, né? Olha, a distribuição em relação ao ano passado aumentou um pouco. Não foi um aumento, por enquanto, significativo, 20%, 30%, não. Mas nós já atingimos o número de processos que a gente teve o ano passado. Nossa, olha só, pessoal. Então imagina só a demanda que a gente vai ter na área trabalhista. Já estamos tendo, né? Eu tenho pego aí vários processos de empresas que estão aplicando rescisão por força maior, parcelando verbas rescisórias. Fiz hoje uma aqui contra uma empresa aqui do aeroporto, mandando embora mesmo com a estabilidade lá da Lei 14.020. Isso vai ser bom para a advocacia e para o judiciário vai ter vai dar uma represada nas ações aí. Imagina só quando voltar as presenciais, né, cara? Então, fazendo um comentário. Ontem, fazendo pauta, acho que foi o primeiro dia que eu peguei uma pauta exclusivamente de coronavírus. Todas as ações envolviam Todas Covid. As ações envolviam a discussão do coronavírus, em razão da suspensão, tanto da dispensa, quanto da impossibilidade de reintegração. Precisava reintegrar uma trabalhadora gestante. E o empregador falou assim, doutor, o senhor vai reintegrar como? A empresa não está em atividade, né? Ou fechou, né? Então... É complicado. Eu tenho pesquisado alguma coisa de Covid no tribunal aqui, da 15ª. Grande parte envolve saque de FGTS. Sim, a maioria. Das jurisprudências que tem, né? E é tudo em IMS, né? Ou algumas são de recurso ordinário. Já bateu o recurso ordinário lá que envolve. Com uma matéria assim simples, né? Acho que pacificada ali no tribunal, ele corre rapidamente. Mas já tem alguma coisa ali que você consegue achar. Aqui na nossa vara a gente também está tendo várias ações nesse sentido, só que tem um problema, né? O que está acontecendo em algumas varas? Eu tenho audiência para daqui 2 semanas. Não, 2 semanas, dia 4 de novembro eu tenho uma audiência. Presencial em Campinas, na vara de Campinas. De Campinas, na vara de Campinas. Eu só não lembro da vara agora. Só que assim, tem uma determinação do tribunal que a determinação, o despacho lá que vê esse processo, que marcou essa audiência, o juiz ele fala o seguinte, olha, até então ela está mantida. Só que se a gente não tiver autorização expressa do tribunal para as audiências presenciais, redesigna a audiência. Eles marcam sem ter a certeza se vai poder ou não. Sim. Mas aí fica a cargo da vara depois redesignar. Quer comentar? Eu não vou dizer que dessa água não beberei, pois estou bebendo. Também tá fazendo assim? Fiz, só que eu fiz para 2021. Tá. Janeiro, fevereiro. Tá. A partir de fevereiro de 2021, a gente marcou porque veio uma orientação da Corregedoria, acredito que da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, para que a gente incluísse em pauta. Você não pode deixar o processo fora de pauta. Então, tá bom, então vamos pautar, mas vamos pautar para quando? Aí a nossa escolha foi, olha, a partir de 2021, que a gente conseguia ter uma possível... Não, eu tenho até em dezembro. Dezembro eu tenho 2. Eu tenho uma aqui e tenho uma em Capivari. Dezembro agora, são cidades vizinhas aqui da nossa, tá, pessoal? Pra quem não sabe, às vezes eu falo assim, o pessoal, onde que fica, né? A gente tá no estado de São Paulo, tá? Só pra vocês situarem, TRT15, a atuação nossa aqui é TRT15. Inclusive fui lá gravar o vídeo ontem no tribunal, na frente do tribunal, cheguei lá, vazio, né? Pra quem faz sustentação oral, tá acostumado aquela movimentação ali na frente do tribunal. Cheguei lá, fui perguntar pro segurança, pedi pra falar pra ele, vou gravar uns vídeos aqui, tá? Prédio é público, mas eu tô avisando pra vocês não acharem estranho de eu estar gravando aqui. Ele achou que ia entrar na vara, primeira coisa, na vara não, no tribunal, a porta tava meio aberta, né? O cara já veio correndo na porta, não pode entrar, não pode entrar. Sabe, um negócio meio neurótico, cara. Mas as atividades presenciais, elas têm que retomar, né, Lucas? Qual que é a sua opinião sobre isso, cara? Tem que retomar. Você acha que já é o momento ou não é ainda? Olha, no íntimo, no atual momento, eu desejaria retornar. Eu, Lucas, falo aqui como o magistrado, mas falo aqui mais na pessoa física. Eu particularmente, nós estamos aqui conversando, né, sem máscara. Sim. E eu digo assim, eu cumpri minha quarentena, tá? Não saí agora. Eu já estou na minha vida pessoal saindo para jantar. Eu também. Eu já estou na minha vida tem pessoal. Viajado, né? Praticando meu esporte de fim de semana. Então, como coerência, que nós precisamos ser coerentes, eu estou à disposição do tribunal para retornar. Entendi. Então... eu acho que
Aí o juízo digital, ele seria uma opção, né? Se a gente tiver uma segunda onda, que eu acho que pode ser que tenha, como está acontecendo na Europa agora, Portugal, Espanha, França e Itália vão adotar medidas de lockdown, de isolamento extremo, com medidas mais rígidas. Chegou mais cedo lá essa segunda onda por conta da extensão territorial deles, né? Provavelmente a gente vai ter uma segunda onda até se sair uma vacina. E se tiver uma segunda onda, provavelmente os tribunais, o CNJ dos tribunais vão determinar que não retomem as atividades. Sim. Já um sinal disso é o juízo digital, né? Que nada mais pessoal, todo mundo acha que isso é uma novidade, já adentrando no tema. Isso não é uma novidade. O Código de Processo Civil já previa a possibilidade de atos processuais pela via eletrônica. Exato. Né? E alguns magistrados já estavam adotando, por exemplo, como agora vem expresso na resolução, que é a 345, né, se eu não me engano, é a possibilidade de intimação por WhatsApp, por e-mail, por telefone. Sem dúvida. Por telefone, porque aqui, se a gente pegar a resolução, tô com ela aberta aqui, o advogado ele tem que fornecer um endereço eletrônico e um telefone. E aí fica aquele problema. E se o advogado não tem WhatsApp? Se o telefone dele não tem WhatsApp? Porque eu tenho colegas advogados que o celular dele é aqueles tijolão, ou aqueles pequenininho que não tem nem tela touch. É tela de discar, a teclinha de discar física, né? Como que fica nessa situação? Qual que é a sua opinião assim, com relação a segurança jurídica desse tipo de intimação? Você acha que hoje é válido, não é? Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, Thiago, eu penso que é válido. Tá. Nós precisamos evoluir. Evidentemente que a gente não quer implantar novidades, a gente não quer implantar um juízo digital aos trancos e barrancos, à força. Porém, a advocacia, ela é extremamente plural. Você tem advogados que possuem mais de um celular com WhatsApp, Sim. né? Ou até 3, como é o meu caso. Pois é, ou possuindo uma estrutura ímpar para a realização, por exemplo, de uma audiência de instrução dentro do próprio escritório. Sim, Você possui esses escritórios. E também você possui, eu não falo nem tanto do advogado já, mas com mais idade, mas eu digo assim, até o recém-formado com dificuldade financeira, que está ali preso com um aplube, né? Sim, lembro, verdade. Sabe, que está ali passando por dificuldade e vê-se obrigado a implantar uma tecnologia dentro do seu escritório. Que vai gerar um ônus muito grande, não é barato você ter um computador de ponta ou um celular de ponta, né? Então, o que eu enxergo neste momento é que a gente precisa avançar. Tá. A gente precisa avançar. E exigir não, assim, realizar audiências de forma online para os atos iniciais, até mesmo as notificações iniciais, elas são um pequeno passo rumo a um processo realmente digital. Porque o PJE, ele é maravilhoso. O ESAGE, para mim, ele é melhor do que o PJE. Muito melhor. E a ideia é que o Tribunal de Justiça adote PJE, hein? Olha o retrocesso. Pois é. Agora, o PJE, ele nada mais é do que o processo físico digitalizado. Isso E nós temos que pensar num processo online, num processo, podemos chamar 4.0. Sim. E uma coisa que a gente já usa nesse processo é, por exemplo, o tal do princípio da conexão, que é quando você está ali no meio de uma discussão jurídica sobre, por exemplo, hora in itinere. Você fica discutindo quanto tempo a testemunha gastava no ônibus, né? Google Maps, né? Google Maps na hora. Então, o que eu vejo com bons olhos essa chegada da tecnologia, não é a intenção excluir pessoas, mas sim incluir e trazer, os ganhos tendem a ser muito maiores. E quanto às notificações, eu acho muito importante, porque o que a gente sabe é que você tem réus normalmente que fazem de tudo para fugir da justiça. Sim. Agora, o cara consegue não ter uma coisa, não consegue ter outra, mas até esse cara que não é encontrado, que não mora em lugar nenhum, esse cara tem um Facebook. Tem. Esse cara tem WhatsApp, um Instagram. Exato. Eu mesmo pesquiso. Ontem eu tentei achar um cliente meu que sumiu. O cara sumiu. Tá. Tem audiência agora no final do mês, agora de dezembro, e ele sumiu. E aí eu não consegui o WhatsApp dele. Fui lá no Facebook dele, vi lá a última publicação dele de 2019.
outubro de 2019, um ano atrás. Falei, caramba, como que eu vou atrás desse cara? Aí eu fui em relacionamento dele, pra ver se eu achava a esposa dele. Aí fui lá e achei a esposa dele. Mandei mensagem pra ela. Sábado de manhã, ela me liga, né? Ela manda mensagem pra mim e fala assim: me liga não, manda mensagem. Eu perguntei, ó, seu marido tá aí? Ela falou assim: eu não tô com ele já faz um ano. A gente já separou e eu nem sei onde ele tá. Não, e você acha? Você entendeu? Mas você acha a pessoa, entendeu? Eu achei que eu não ia conseguir localizá-la. Mas tem. E quando a gente tava falando, você tava falando sobre o processo digitalizado, né? Se você for ver bem, na época do processo físico, não sei se você chegou a advogar na época do processo físico? Cheguei a sentenciar o processo físico. Então, se você pega o processo físico, como que ele corre dentro da vara? Sai da mesa de um, vai pra mesa do outro, depois vai pra mesa do outro, vai cair na mesa do juiz. Processo, imagina só o tanto de energia que é gasto pro processo andar. Eu tive um caso aqui em Indaiatuba, que o processo, assim, às vezes é desatenção mesmo, mas subiu o volume 1 de um processo, que era o meu, e o volume 2 de um outro processo. Mas era número de processos idênticos, só que era de outra vara. Sei. O final da numeração do CNJ era outra vara. Chegou no tribunal, tinha um juiz que estava substituindo o desembargador relator, decidiu de forma monocrática anular os atos anteriores posteriores à perícia. E a perícia, no meu caso, foi favorável. Já teve perícia, já teve sentença, já teve... aí foi feito o recurso. Ele mandou anular praticamente todo o processo. Voltar a estaca zero. Isso era 2017, o processo era de 2013. Meu Deus. Olha só, por que aconteceu isso? Processo físico. Se fosse processo digital, não ia acontecer. Não tem essa de volume 1, volume 2 do processo digital. E aí, corre eu lá no tribunal. Eu sei que naquele dia, eu andei, acho que... umas 10 vezes de elevador, porque tinha que ir lá no protocolo, depois lá no distribuidor, depois não sei aonde, depois não sei aonde, depois não sei aonde, pra conseguir resolver a parada. Coisa que no digital não aconteceria. Então você veja a energia que a gente já com o processo digital hoje, né? Porque todo mundo fala, nossa, 100% digital. Por isso que vem esse termo, né? Porque ele já é digital, né? Já é digital. Agora 100% digital seria os atos que seriam praticados fisicamente, mas através de tecnologia, por videoconferência. Isso. Você pode elencar um ou dois aí que você acha que vai ficar bom para a justiça do trabalho? Um ato que hoje é feito presencialmente, que agora vai ser feito digital? A notificação dos réus que buscam fugir. E aí, assim, quando a gente fala em réu que busca fugir, às vezes, o cara tá com dificuldade financeira, tudo que ele não quer... O único problema que ele não quer mais é um processo. É um processo. Exato, mas na vida a gente precisa encarar. Sim. A grande vantagem da notificação, e eu chamo a atenção aqui, porque ela é realizada através de WhatsApp ou através das mídias, das redes sociais, ela te permite a produção de prova documental. O que hoje a gente não pode pela notificação postal, né? Pronto. Aí que tá. Se a nossa regra fosse o AR... Ok, o AR é mais seguro, chega lá, abre e tal. Agora, a nossa regra não, é a carta simples. E a carta simples, você perde a audiência, porque eu, juiz, eu não me sinto confortável em aplicar uma revelia de carta simples. De pelo menos uma vez, né? Se for uma vez só enviada, ela não retornou, não foi devolvida, mas a reclamada não apresentou defesa, não se manifestou, nem a habilitou nos autos, é arriscado, porque lá na frente você pode ter todo o trabalho de aplicar a revelia, sair a sentença, subir para o tribunal, aí vem a fase de execução e de repente vem lá reclamado, não fui citada, arguiu uma nulidade, né? Ou até mesmo na fase de execução, na fase de sentença, de repente ela é intimada. Ou ela está pesquisando no Google, ela está lá pesquisando no Google alguma coisa sobre o nome dela e ela acha lá uma sentença. Tá no prazo, ela recorre todo o trabalho que o juiz teve de aplicar a revelia, de sentenciar, ou até mesmo de tentar instruir, por exemplo, um caso que tem que ter perícia, né? Aí de repente é anulado. É um trabalho à toa, né? Você sabe que... Me lembrei de uma história agora. Conta aí. Uma vez eu estava aqui na vara do trabalho de Indaiatuba, começo de carreira, entrou uma advogada branca para falar comigo. Falou assim, doutor, o que aconteceu? Eu falei assim, não sei o que aconteceu. Né? Ela falou, não, é porque o senhor aplicou uma revelia aqui para mim da audiência das 9 horas. Só que saiu para mim que ia ser na semana seguinte. E o senhor já julgou e tem a sentença. Foi rápido, então? Eu já tava atarefado, eu já sentenciei na mesa, tal. E aí ela falou assim, doutor, o que eu faço? Eu falei, não, você não precisa fazer mais nada, você já fez.
Já fez, você veio falar comigo. Que houve um problema aí. Deixa eu né? ver a notificação, né? Aí eu peguei lá, tinha saído de fato mesmo, tinha um erro de data ali. Aí eu peguei, chamo feito a ordem, declarando. Enfim. Dada a sentença. Tá? Foram 2 trabalhos. Sim, né? sim. E outro ato que você acha assim, que vai facilitar muito a vida tanto dos advogados como do juiz? A precatória, por exemplo? Colheita de prova. A precatória. Por que, Thiago? Eu costumo brincar que tem 3 tipos de carta no direito. Você já ouviu falando disso? Sim, você tinha comentado. Tem a carta de ordem, a Isso. carta precatória e a carta protelatória. A carta protelatória, ela é muito utilizada. Sim. E as pessoas, elas enxergam a carta precatória como... Uma coisa fácil, acessível, né? Isso, como uma coisa fácil, acessível. É só ir lá pedir quando a testemunha está fora Da comarca. Da comarca. Agora, a carta precatória, primeiro, ela dá muito trabalho. Só para contextualizar, você pediu uma carta precatória para mim. Eu tenho que pegar, decidir, deferir, determinar que a parte apresente lá os documentos, a petição inicial, a contestação, talvez formular quesitos para mandar para o juiz colocar com o endereço certo do testemunha e tal. E se essa testemunha não é localizada, ele me avisa e aí dá um baita num trabalho. Então, por isso que é muito comum a gente adotar o procedimento de expedir ao final. Por quê? Se o magistrado formou o convencimento dele antes da expedição da precatória, e ele já detém elementos suficientes para sentenciar os autos, ele pode deferir. E a parte recorre depois se quiser. Exato, a parte protesta, registra os protestos, acabou. Sim. Isso é ato profissional de cada um. Sim. Então, essa é a alteração. O juiz digital, ele tende a derrubar esta barreira. Por quê? Sim, excelência, olha, não é uma carta protelatória. A minha testemunha que está lá vai falar diferente. A minha testemunha que está lá... Vai tirar esse estigma também do juiz achar que toda vez que o advogado pede, que geralmente é reclamada, né? Que pede, né? Grande parte, né? É para simplesmente protelar o processo. Exato. E tipo assim, se vai... Beleza. Ali na hora de você fazer o requerimento, é recomendável que você justifique o objeto da prova. Sim. O objeto do que a testemunha vai falar ali. É importante isso, até para você convencer o magistrado dele deferir ou não, né? Mas não vai tomar muito tempo do magistrado ali naquele momento deferir a precatória, porque quem vai fazer vai ser feito pelos servidores, né? Provavelmente, Sim. né? E o juiz ele chega ali no momento só na hora de fazer as perguntas, só na hora de presidir a audiência. Para poder fazer essa colheita, ele não vai precisar estar lá fisicamente, pode fazer da casa dele, se for o caso, né? No momento que ele já não está na vara, não é dia de fazer audiência, né? Talvez, né? Não sei se é assim que organizam lá. Exato, é assim que organiza. E tem uma coisa, você vai diminuir a resistência no deferimento. E segundo, você vai tornar o processo muito mais célere. Por quê? Dependendo para onde você expede uma precatória, você está dependendo do trâmite daquela vara. Que então pode ser diferente da original. Exato. Né? Você pode estar, por exemplo, numa vara cuja tramitação é rápida. Aí você pediu uma precatória para um São Paulo, capital. São Paulo, que a pauta está para um ano. Eu não sei se a pauta de lá está para um ano, mas assim, não, que a pauta provavelmente estiver para um ano, você simplesmente não... você atrasou o seu processo e vai demorar. E assim... para a empresa também, tem que lembrar que demorou o processo, legal, ganhei tempo. Só que você vai pagar juros e correção monetária isso daí. E a conta pode ser alta. Então, a carta precatória, ela tende a desaparecer. E permitir, por exemplo, você comparecer, já que a resolução do juízo 100% digital também vai permitir alguns atos híbridos, né? Isso mesmo. Então, nada vai impedir que, estando nós aqui, por exemplo, fazendo uma audiência, haja o requerimento de uma carta precatória e fale assim, olha, minha testemunha já está à disposição no outro fórum. Sim. Se você quiser, a gente escuta ela. Perfeito. Nesse momento. Pode acontecer também, eu não cheguei a ventilar essa possibilidade assim de refletir sobre isso, mas pode acontecer, por exemplo, o advogado da reclamada, ele chega na sala de audiência, a audiência é presencial, é uma audiência de instrução, ele chega no dia da audiência e fala assim, excelência, ou ele peticiona antes e informa assim, excelência, reclamado está em impossibilidade de comparecer, o preposto comparecer pessoalmente, pode ser feito a oitiva do preposto se for o caso, ou a presença do preposto por videoconferência?
Pergunta interessantíssima. Porque eu acho que por uma questão de logística, na minha opinião, já respondendo a minha própria pergunta, eu acho que não daria para fazer. Assim, porque no momento ali, como que o juiz vai preparar um computador para que a reclamada apareça no computador, né? Se ele não deixou determinado essa possibilidade no despacho, né? O que você acha? Então, eu concordo contigo. Essa é a importância da gente saber em que campo que a gente está jogando, né? Sim. Eu falo isso porque lá na Vara do Trabalho de Rio Claro, por exemplo, eu não tenho sinal de celular. Não, é complicado. Então, assim, eu fazendo audiência, eu preciso muitas vezes pedir para o segurança levar o meu celular. Eu converso com o Léo, que é o parceiro lá da segurança. Falou, Léo, leva lá meu celular na porta, por favor, porque ele vai, carrega as notificações e ele volta entre uma audiência e outra. É uma coisa que eu faço. Agora, imagina chegar e falar assim, doutor, são só 2 perguntas, vamos colher online mesmo. Pô, legal, mas com que internet? Se eu não tenho nem o sinal da operadora que eu pago, nem outro tipo de sinal. Eu realmente não tenho. Então, num primeiro momento, é preciso de fato ficar atento com esse tipo de coisa. Agora, como advogado, o requerer isso em cima da hora... É imprudência. Então, e negligência ainda do advogado, né? Eu acho. Depende. Porque pensa bem, ó. Se eu já sei que a reclamada não vai comparecer, o preposto, até mesmo o próprio reclamante não pode comparecer, como que eu chego lá na hora da audiência, tem que estar presencialmente, chego pro juiz e conto com a sorte. De repente o juiz arquiva ou aplica a revelia. Concordo. Mas aí nós estamos trabalhando com o prudente. Tá. Eu vou abrir, pedir vênia pelo seguinte, às vezes, né, como diria Forrest Gump, né, shit happens all the time, né? Cara, às vezes acontece alguma coisa e há essa possibilidade de comparecimento. Sim. Aconteceu. Vamos partir do ponto da boa fé. Você requerer isso é uma ótima forma de você passar o problema para frente. E de provocar jurisprudência. Também, que a gente vai criar uma jurisprudência, né? Exato. Porque se você olhar a resolução, eu pelo menos não enxerguei isso, não sei se você me corrige se eu estou errado, existe a possibilidade, só para vocês entenderem o procedimento, você vai distribuir uma ação e vai ter uma opção lá no sistema para você escolher o juízo 100% digital ou não. E dentro do processo, você pode dizer se você não quer mais, se você quer se retratar. Uma única vez. Mas vamos supor que eu não escolhi o processo 100% digital. Distribuo a ação normal, eu estou pelo reclamante, distribuo a ação. Chega próximo da audiência, meu cliente fala, doutor, mudei de estado. Já aconteceu isso? Jogador de futebol acontece. Pois é, mudei de estado, não estou mais aqui. Como que faz? Como que a gente faz? Aí eu vou lá nos autos e peticiono, excelência. Poderíamos ouvir a presença do reclamante na audiência. A audiência pode ser mantida pela via presencial, mas a presença do reclamante pode ser via eletrônica. Ou você pedir para que essa audiência ela se transforme numa audiência digital. Sim. E aí as partes comparecerem, cada uma ali nos seus escritórios, com computador, com celular. Você acha? Eu não vi isso aqui na resolução, eu não vi essa possibilidade. No meio do curso do processo normal, eu pedi a inversão no processo digital. Você acha que isso é possível? Eu acho que isso é possível. Eu acho que isso é possível porque nós temos que pensar num princípio maior que é o processo, que o juízo digital para a inclusão, não para a exclusão. E nem sempre você pegar e arquivar o processo é a melhor solução. Porque outra parte, porque vai juizar na novação. Entendeu? Ponto. Duplo trabalho para vara. Exato. E assim, uma impossibilidade de comparecimento justificada. Vamos pensar numa impossibilidade de comparecimento justificada. A pessoa está doente, acamada. No hospital, o advogado chega e requer, por exemplo, o advogado da reclamada, a redesignação. Mas a pessoa, por exemplo, possui condições de eventualmente prestar algum depoimento ou algum esclarecimento. Muitas vezes, para a parte autora, é muito mais interessante você aceitar esse depoimento online. Isso. E para você garantir que você já vai produzir sua prova naquele momento. Isso. E não que você vai ter um adiamento para uma instrução dali 8 meses, 7 meses, 1 ano. Sim, é o que está acontecendo. Eu tive audiência que estava marcada agora para o dia 8 de novembro, marcada para agosto do ano que vem. Remarcada para agosto do ano que vem, porque a gente
por conta dessa questão da pandemia aí, né? E se eu já tivesse do juiz digital, a gente já teria feito essa audiência, uma audiência de instrução. Eu acredito nesse ponto que o juízo digital, assim como todos os nossos requerimentos no processo, vale a leitura dos primeiros artigos do CPC. Quando ele lança luzes sobre aquilo que já está na Constituição. Sim. Mas que é bom a gente rememorar, que é cooperação, boa-fé, razoabilidade, proporcionalidade e a busca por uma jurisdição efetiva. Sim. O juízo digital veio para isso, pessoal. Assim, não é um bicho de 7 cabeças. Como vai ser na prática? Praticamente a gente está hoje trabalhando nas situações hipotéticas. O que a gente vê hoje de prática no juízo digital? Eu já vi vara definindo carta precatória por videoconferência. Isso já aconteceu. Isso não é novidade. Eu já vi também, que nem tem uma vara aqui vizinha, que ela só intima advogado por e-mail. Ela notifica, na verdade, a reclamada pelo e-mail do advogado. Por quê? Tem mais de 300 processos na vara. Sim. Tem mais de 300 daquela reclamada. Ela não precisa mandar uma carta postal para reclamada, porque ela tem mais de 300 processos ali ativos ainda, né? E aí manda por e-mail. Manda simplesmente por e-mail. E tem gente que fala assim, pô, mas isso é contra a lei. Assim, Agora, quando você tá nessas situações e você precisa, né? Situações e você precisa, é mais seguro para as empresas. Eu já tive empresas que já falaram assim, doutor, pelo amor de Deus, não manda carta. Deixa que eu venho retirar, porque a carta a gente não sabe quem recebe. Um porteiro de cada vez lá, é complicado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Bora lá. Você acha que vai impactar no trabalho dos audiencistas? Você fala do pessoal que trabalha com correspondência? Vai. Assim, pode surgir uma nova classe de profissionais que vão se disponibilizar para poder fazer essas audiências, que talvez o escritório não tenha efetivo. Eu tenho 15 audiências no dia, um determinado escritório, né? Até mais, né? 50 audiências no dia. E ele não tem corpo para isso. Ele vai lá e contrata outro advogado para poder fazer isso para ele. Mesmo de lá, da onde o advogado tá. Vai economizar com despesa de translado, de tempo. Às vezes tem algumas empresas de correspondência, né, que elas cobram esses gastos extras com cópia, com translado, com tempo do advogado, com entrevista com o cliente, né? Mas assim, o audiencista puro, aquele cara que fica o tempo todo na vara, faz 30, 40 audiências para clientes diferentes, isso. Eu acho que acabou para esse pessoal aí vai ficar complicado. Até porque talvez não vá mais existir pautas tão extensas. Eu digo assim, por exemplo... numerosas, né? Eu fazia... O meu conciliador faz 10, eu faço 15 num dia. Tá? Até para 2021, que nós mencionamos que já estamos marcando pauta, nós estamos falando em 7 de instrução. Só 7. Entendi. Porque antes eu fazia una e instrução. 15, una e instrução. Una e instrução. Agora são 7 de instrução apenas. Então, considerando que a audiência de instrução ela é mais complexa, considerando que nem sempre você nomeava o correspondente para as audiências de instrução, você nomeava elas para as unas, para as iniciais. Isso. E também considerando que os horários ficarão, a tendência que eles sejam mais respeitados entre início e término de uma audiência e outra, até porque hoje eu marco com 1 hora. Uma instrução, nossa, exato, coisa tempo. Que eu nunca consegui. Apesar que eu já fiz audiência 3 horas já de instrução. Mas só que o problema é que você fazia isso com 15 minutos de pauta, né? Sim. E assim, tem advogados que são profissionais em protelar a audiência, né? O cara, ele faz perguntas impertinentes, quer ouvir a outra parte, sendo que não tem necessidade. E aí, às vezes, pega um juiz benevolente, né? Um juiz que, pelo menos, às vezes deixa, né? Tipo assim, vamos deixar a água passar debaixo da ponte, né? Aí, beleza, o cara vai. Eu já fiz audiência que começou 5h30 da tarde e terminou 8 horas da noite. Sério? Eu saí eu fui jantar. Sério? Eu falei, até brinquei com o juiz, quer pagar o jantar pra gente? Porque ficamos aqui até agora, né? E toda pergunta que a gente fazia, ele aceitava. E tava bom, eu tava pela reclamante e foi procedente a ação ainda, né? Eu quase cobri adicional no turno do meu cliente se passasse das 10, né? Eu já saí tarde do fórum. Eu saí 8 horas, acho que foi o máximo. Mas fazendo audiência? Fazendo audiência, fiz um acordo. O cara perdeu esse dedo aqui. Aí é complicado. Mas daí eu fiz a instrução
tentei fazer acordo, deixei ele num ponto ok, começamos a instrução, aí eram 3 depoimentos, eram 2 reclamados e um reclamante. Aí eu ouvi os 3. A hora que eu ouvi os 3, eu fiz assim, quer saber, antes da testemunha eu vou retomar o acordo. E aí assim, eu gastei mais 1 hora fazendo o acordo. Isso que eu ia te perguntar, cara, o que já aconteceu comigo em algumas audiências, né? Eu fico pensando, como o juiz não surta nessas horas, né? Tive uma audiência que assim, a gente começou com tentativa de acordo, ficou 45 minutos tentando fechar um acordo. Não deu acordo, o juiz ficou bravo, falou, beleza, vamos pra instrução. Aí começou a instrução, foi lá, ouviu o preposto, ouviu o reclamante, ouviu 2 testemunhas do reclamante e uma testemunha da reclamada. Tá. Chegou no final, o juiz falou assim, doutores, não tem proposta mesmo, não? Aí o advogado da reclamada, tenho sim, excelência, a gente vai chegar na proposta do reclamante. E fez acordo. Isso depois de quase 2 horas de audiência. Eu não sei porque que o juiz não fica maluco, cara. E ainda ficou feliz. Oh, beleza, que bom que deu acordo, né, doutores? Vamos lá, vamos fazer o acordo aqui. Foi lá, abriu a ata, tal, acabou fazendo acordo. E isso constou tudo lá na... Se fosse eu, juiz, eu falava, pô, vocês estão de brincadeira com a minha cara, né, velho? 2 horas aqui fazendo audiência e de repente vocês fecham acordo, nem pra renegociar os termos do acordo, né? Reclamada viu que ia tomar uma borracha, né? E acabou fazendo acordo. Ó, só pra gente constar, não é obrigatório, né, o juízo digital, né? Não é obrigatório, né? Não é obrigatório. O juiz digital é uma faculdade da parte, né? Por enquanto. Né? Ela escolhe, aí vai depender do advogado. E aí vai uma questão estratégica, né, Lucas? Assim, eu como um advogado de reclamante, por exemplo, se eu sei que a reclamada é uma litigante profissional, ela tem vários processos, óbvio que eu vou pro digital. Porque porque você vai pegar o histórico de como a reclamada faz instrução, quem que ela leva de preposto, quem que geralmente ela leva de testemunha. Você já vai ver em outras atas de audiência como é que funciona na prática. Sem dúvida. E ali você vai mais seguro para uma audiência de instrução por videoconferência. Você já sabe. Ah, mas e se ela de repente mudar a testemunha? Mas o objeto da causa é o mesmo. Exato. O objeto da causa é o mesmo. Entendeu? E é até bom, porque você tendo a ata anterior, você pode fazer as mesmas perguntas. Sim. Para ver se a resposta bate. E se não bater, você... Opa! Peraí, teve uma outra consistência aqui, empresa que falou diferente. E inconsistência, né? Uma inconsistência, né? Então, assim, eu acho que vai muito de estratégia. Eu, assim que tiver aqui no TRT15, dependendo de algumas ações aqui, principalmente aqui em Indaiatuba, eu aceito uma boa. E tem também uma questão que a parte contrária pode impugnar, né? A parte contrária pode não aceitar, né? Ele pode não aceitar. Tem que ser uma manifestação dos dois lados. Você sabe, Thiago, que eu fiz eu fico levantando coisa aqui, não vai ficar até amanhã. Eu fiz uma pesquisa com os advogados de Rio Claro. Tá. Eu fiz um Google Formulários, distribuí para os advogados de Rio Claro e fiz algumas perguntas sobre assim, é do interesse de vocês, é do meu interesse, e aí, o que vocês querem, né, basicamente? E uma das perguntas que eu fiz é assim, vocês são favoráveis à audiência inicial online? 80% favorável. Esse explica porque eu tive 0 problemas. Você é favorável à audiência de instrução online? 80% contrário. Então, o juiz digital, ele vai exigir que você consiga encontrar esses 20% litigando contra os 20%. De quem não quer, né? De quem aceita, né? De quem aceita. Por enquanto. Por que eu digo por enquanto? Não é porque eu tenho bola de cristal e tal. Mas todas as ferramentas que vieram a ser implantadas no processo, isso foi desde o PJE ao ESAG, eles começaram como, olha, é facultado você fazer o protocolo via EDOC. Até um dia que pra quem não sabe, o EDOC é um sisteminha chato e hoje inoperante, né? No inoperante, que foi uma maravilha quando veio, né? Que assim, você permitia que você não precisasse ir até o fórum fazer o protocolo. Então você fazia o protocolo no processo físico. Chamava de protocolo universal, você fazia da onde você quisesse. Aqui eu usei EDOC para mandar recurso de revista pro TST, galera. Fiz EDOC era recurso de revista? O que era? Eu acho que era recurso de revista que eu já fiz para mandar pro tribunal e o tribunal subir. Recurso de revista, já fiz juntada de documento, manifestação. Não, e para juntar os documentos. Lembra do PRECAD? Do PRECAD? Nossa, o PRECAD era horrível.
Pra quem não sabe, o Precad é o que você faz hoje lá de colocar os dados no processo, só que você não era digital, né? Você tinha que imprimir uma folha, ou pelo menos pegar o código lá, levar na vara, com aquele código a vara fazia o protocolo do Precad. Eu comecei nessa época aí, eu achava horrível. Eu esquentava a barriga em fora, né? Eu estagiário, comecei a fazer estágio com primeiro ano de faculdade. Esquentava a barriga em fora. E eu fazia estágio para um escritório muito grande. E tinha uma ética que era a ética do protocolo, cara. Nunca ninguém escreveu sobre isso, cara. Ética do protocolo. A ética do protocolo. Porque você chegava às 5h30 da tarde com aquele calhamaço de peça pra você fazer o protocolo e tinha uma fila atrás do você e tinha uma ética que era assim... você faz 5 protocolos, espera do ladinho, dá vez pro próximo, aí o cara faz o protocolo de 3, 4 caras, aí depois você volta e faz mais 5, porque senão você ia monopolizar a fila. E demorava. Aqui já aconteceu isso comigo. Pois é, e eu ficava tanto tempo, cara, que eu fiz amizade com o cara do protocolo. Eu fiz amizade. O cara é gente boa aqui do TRT15 e tal. E quando veio a época do Precad, eu odiava fazer o cadastro, eu já estudava para concurso. E aí eu ia lá e tal. Aí toda vez que eu ia lá, tinha um dia que ele falou assim, cara, faz o seguinte, você precisa da sua inicial hoje ou pode ser amanhã? Eu falei, meu amigo, se você me tirar fora do Precad, eu faço o que você quiser. Ele falava assim, então faz o seguinte, deixa aqui. E eu faço amanhã. Deixa aqui, eu faço amanhã, você vem e busca o seu protocolo. Não, pior coisa era quando você pegava perito na fila, cara. Que ele vinha com uns 15, 20 laudos pra poder protocolar, sabe? E ali não tinha esse lance, aqui ainda não tinha esse negócio não. E a fila aqui não era fila, era tipo assim, chegava um, ficava desse lado do balcão, o outro ficava do outro lado, aí chegava outro, ficava no meio do balcão, e você não sabia quem que era o primeiro, quem era o segundo. Não, devia, e já saiu até briga, pra vocês terem uma ideia. Mas ó, são situações que eu acho que o juízo digital, ele vai ajudar bastante coisa, o advogado vai ser o melhor... a melhor pessoa para poder saber se é ou não interessante o juiz digital no processo dele. Como eu falei, não é uma coisa obrigatória, isso aí você vai decidir lá na hora de distribuir a ação, né? E eu acho assim, ó, na minha opinião, audiência inicial hoje, Lucas, com essa possibilidade do acordo extrajudicial, com a facilidade de hoje você se comunicar com o advogado da parte contrária, eu acho que a audiência inicial, por exemplo, para uma audiência que vai só para nomear peritos, se for o caso, uma audiência para receber defesa, uma audiência para poder fazer uma tentativa de acordo, para isso não precisava nem de audiência, né? Hoje o juiz, num despacho, ele já determina as partes, se manifeste, se tem interesse de acordo, apresenta a defesa em tal dia. Eu tenho uma pergunta muito importante para te fazer no final, mas comenta aí sobre isso aí. Sim, do ponto de vista processual, você realmente não precisava de uma audiência inicial. Isso é o rito ordinário, tá, pessoal? Tá, isso é um ponto interessante. Você realmente não precisa dessa audiência. Dá para você fazer por despacho. Agora, além do processo, existem as pessoas. E há um ponto muito emblemático quando você traz pessoas que estavam trabalhando juntas, agora em polos opostos, e coloca numa mesa e fala assim, e aí? Vamos resolver, né? Vamos sentar aqui. Então, eu gosto da audiência inicial de conciliação, em específico, eu gosto desse rito dividido, exatamente porque você valoriza as pessoas, você dá a oportunidade àquela pessoa que está passando por uma dificuldade financeira, não conseguiu honrar com o seu problema, mas, cara, tá chegando ali querendo fazer uma proposta. E assim, às vezes as propostas são as mais loucas do mundo, mas são feitas do coração mesmo. Nem tudo no direito, né? E no fórum é má fé. Eu já homologuei acordo de R$2.000, mais 40 camisetas. Eu tive um caso de produto de pet shop. O cara entregou um monte de... como que chama? Aquelas caminhas de cachorro, sabe? Era o que ele tinha lá. E assim, você conseguiu resolver isso via despacho, via ligação para outro advogado ou na mesa de audiência? Mesa de audiência. Mesa de audiência mesmo. Mesa de audiência. Eu recebi uma pergunta interessante no meu Instagram esses dias. E é uma pergunta que vai te deixar meio de saia justa, mas você vai conseguir responder, tá? Presta atenção na pergunta, pessoal. O pessoal perguntou assim, ó. Thiago, por que todo juiz, grande parte na verdade, adotam procedimentos diferentes em cada vara? Porque na cabeça deles, cada juiz tem uma CLT debaixo do braço. Você já deve ter ouvido esse termo, né? Eu sempre falo que é por causa do maldito artigo 765 da CLT. Eu sempre comento isso. Mas dá a sua visão aí. Por quê? Por que você acha que cada juiz aplica o processo de trabalho de uma forma diferente?
Porque o processo de trabalho ele é flexível do ponto de vista formal, Tá. e ele é mais flexível do ponto de vista de pessoas. O Mauro Schiavi, ele tem uma expressão muito interessante, que ele diz que o processo de trabalho ele é oral por natureza, em razão do processo, de ser um processo de partes. Ele fala que o processo de trabalho, mais do que um processo jurídico formal, é um processo de partes. As partes precisam estar presentes, as partes precisam dialogar e as partes têm um espaço muito grande para a busca por uma conciliação. Então, o porquê que o processo do trabalho acaba sendo diferente de acordo com o local, assim, né? Sim, com a vara. De acordo com a vara. Porque o processo do trabalho ele é relacional. Ele é um processo que ele se relaciona com o outro. Até mesmo por conta do objeto da ação, né? Exato. Que muita gente faz um comparativo com relação ao direito comum, né? Quando a gente está falando do direito do trabalho, numa ação você pode ter 15 pedidos. Cada pedido tem que ser analisado de uma forma diferente. Às vezes tem pedido com perícia, às vezes tem pedido que não tem perícia. Tem pedido que envolve a oitiva de uma testemunha, tem pedido que não envolve testemunha. Então, cada processo não dá para você usar um padrão, né? Não dá para você usar um padrão, e a maior prova disso, por exemplo, são as horas extras. Vou dar um exemplo, Thiago, rápido. A parte reclamou hora extra. Aí pode vir uma contestação, ela pode impugnar o ponto, pode não impugnar o ponto, pode falar dos minutos residuais. Tem juiz que dá a réplica, só que assim, você já aconteceu de dar a réplica em audiência e o advogado, não, impugna, fazer aqui, toquinho aqui, fala, não, impugna o ponto e tal, e aí você vai tomar o depoimento, o cara não consegue explicar, e aí depois a testemunha confirma que o ponto estava correto. Já aconteceu de caso do cara falar que queria impugnar o ponto. Eu falei, não pode falar em razões finais. Botei o cliente sentado, ele confirmou o ponto. Pronto. Então, assim, o processo do trabalho, ele é, do ponto de vista formal da lei, flexível. Do ponto de vista da sua concepção, ele é um processo de partes, mas ele é um processo relacional. Você se relaciona com os advogados. Outra coisa, não sei se você também pensa assim, que tem juízes que acham que a réplica não tem efetividade numa audiência e deixam essa oportunidade para umas razões finais. Tem juiz que não expressa os pontos controvertidos na audiência. Ele não deixa fixado isso. Ele deixa aberto. As partes vão produzir a prova que pretendem sobre o que elas quiserem que está ali na inicial ou na defesa. Eu já vi juiz ser um pouco mais restrito. Não está na inicial, não está na defesa, não vai ser objeto de prova. Pronto. Né? Então cada um adota o seu procedimento com base na sua convicção do que aquilo que o CPC e a CLT deixa de efetivo, de ferramenta efetiva. Né? E a gente não sente esse impacto em outras esferas, porque não tem nenhuma esfera cuja carga processual é tão grande como a trabalhista. É tão grande como a trabalhista em relação às matérias distintas. E tudo na audiência. Então, por exemplo, um processo que ele tenha 3 pedidos diferentes, assédio, hora extra e um salário por fora, você vai ter que fazer uma instrução de testemunha. E às vezes as partes até confundem, né? O advogado até confunde o que ele está pedindo ali. Às vezes, por exemplo, começa pelo último pedido. Ou começa pelo pedido de menos importância, ou começa de coisa assim que não tem nada a ver com o inicial. Às vezes você esquece que não colocou aquilo naquele processo. Sabe uma coisa que eu digo? Que assim, a gente precisa criar um pouco mais esse espaço. É o hábito de perguntar. Eu, por exemplo, eu faço uma coisa que pouco juiz faz, não sei se já fizeram contigo. Quando eu vou começar uma instrução, às vezes uma instrução até um pouco mais delicada, eu peço para as partes saírem da sala. Sim. Eu peço para as partes saírem da sala e fico só com o advogado. Só com os advogados. Quando eu faço isso, eu estou numa cidade que ninguém me conhece, o advogado arregala o olho. Só um minutinho, Lucas, dá uma olhada, tem alguém ligando aí no celular. Isso. O advogado arregala o olho para mim assim. Doutor, o que está acontecendo? Eu falei assim, calma, doutor. Olha. O seu bem. Calma. Vem cá, doutores. Eu pedi para eles saírem porque eu queria tirar umas dúvidas com os doutores. E eu para não consegue fazer isso. Doutor, legal. Aí você fala, e o que é? Fala, o senhor pediu aqui, teve um pedido de demissão, mas de rescisão direta, eu fiquei meio na dúvida. Pediu demissão ou teve rescisão direta? Não, doutor, na verdade é o seguinte, ele falou para mim que ele pediu demissão, mas eu aditei para pôr rescisão indireta. Aí o advogado falou, não, mas nós mandamos embora. Então assim, sabe uma coisa pra gente não faz diferença. Processualmente falando, eu ia ter que ficar analisando pré-contestação. A hora que eu faço esse tipo de procedimento, eu tenho a oportunidade de fazer uma construção dialogada. Sim.
Eu já peguei um caso, por exemplo, da trabalhadora que eu li a petição inicial. Eu falei assim, será que eu tô lendo isso? De que ela era perseguida por um drone. Não, ela era perseguida por um drone. Eu fiquei imaginando a instrução, como que deve ser. Foi mal. Aí o que eu tive que fazer? Eu falei assim, cara, como é que você vai instruir? Mas qual era o tamanho do drone? Qual era a altura que ele dava o rasante? Cara, qual que era a potência? Que marca que era, né? Eu peguei e virei e falei assim, doutor, é o seguinte, eu pedi pra sair. Falei, doutores, fui tirando as dúvidas, tal coisa, cria ali, é o que a gente chama de rapport, né, de aproximação. Sim. Você cria ali uma aproximação. Eu vejo os advogados como colegas de trabalho, companheiros de trabalho. E é verdade, viu, pessoal? Instrução, eles precisam facilitar o meu trabalho e eu preciso facilitar o trabalho deles da melhor maneira possível. E assim, se tem uma coisa que todo mundo deseja é que a decisão seja justa. Decisão para ela ser justa, ela tem que ser obtida no ambiente de paz e de colaboração. Sim. Isso é importante porque às vezes, né, o advogado ele não pensa que a atitude dele sendo ríspida no processo, seja numa audiência, ele ser, que a gente chama de casca grossa, isso pode surtir negativamente no resultado, né? Às vezes ele cria um tumulto ali, às vezes a gente reclama muito que às vezes o próprio magistrado traz um tumulto processual, mas é o próprio advogado que faz, né? E eu acho que também com o juízo digital isso vai acabar um pouco, né? Isso tende a acabar, Thiago. Bom, você é musicista, né, que fala? Musicista. Vocês que estão aí, o Thiago, o cara é fera. Eu posso aqui, fazendo um paralelo com a música, 3 erros que acontecem, e quando eu falo assim, erro do advogado, acontece também da parte do juiz. Nós somos seres humanos, né? E não estamos imunes a isso. Mas assim, são 3 erros. Eu ia falar que assim, um erro de afinação, que é quando a tese que ele sustenta não é a tese que o cliente acredita que ele sustenta. Sim, isso mesmo. Ele não consegue afinar uma corda com a outra, e sai uma porcaria a música depois. E sai uma porcaria. O outro erro é o erro do tom. Você sabe não tá disso. falando o mesmo tom, né? Um mais alto, outro mais baixo. Você adotar um tom agressivo numa situação em que não tem necessidade. Não há necessidade. Né? Então, esses aqui são 2 pontos que... 2, 3 pontos, até um terceiro ponto, erro de melodia, né? Você também precisa construir a música inteira. Né? Do que é uma comparação, eu gostei, cara. Do que você vai provar. Você precisa, mais do que entrar na audiência, alinhar a tese com o seu cliente, entender o tom que as coisas estão acontecendo, né? Você precisa saber qual é o caminho que você está tomando. Você entra numa música sabendo começo, meio e fim. Né? Já via o advogado, o reclamante, eu tava pela reclamada, falou assim, olha, eu só entrei com a ação por causa da multa, que a empresa me mandou embora depois das férias. Só isso, doutores, é só isso que eu quero. Mas eu tinha pedido de intrajornada, insalubridade que ele perdeu, que o laudo foi negativo. E aí eu, nada bobo, falei assim, você sabia que seu advogado... Eu falei isso, você sabia que seu advogado pediu insalubridade pra você? Daí ele, fiquei sabendo no dia da perícia lá, então, você perdeu, a perícia foi negativa. E vamos colocar isso aí no acordo, porque você vai pagar o honorário de sucumbência. E vai ter que descontar isso do acordo. Você tava pela reclamada? Tava pela reclamada. E o colega... O advogado não era advogado do processo, era audiencista, cara. Mas então... Era audiencista. Aí eu falei, aproveitei. Fica a dica, viu, audiencista? Aproveitei. Fizeram isso pra colocar o seu na furada. Pois é, se o advogado do processo estivesse lá, lógico que eu não ia falar isso. Tá. Mas aí a gente via que o reclamante estava mais perdido que sair em tiroteio. A juíza deu liberdade da gente negociar. E aí eu peguei num acordo para eu poder fechar o acordo. Era assim, os honorários sucumbentes do período deu R$ 1.700. O acordo era 20 mil. Eu queria tirar o máximo possível do meu cliente. Falei, você tem 20 mil, a gente faz uma proposta de 20 mil. Mas como você perdeu a perícia, eu quero abater esse valor aí, porque vai ter que pagar. Porque se eu fizer um acordo, quem que vai ter que pagar essa perícia aqui? Vai pra União pagar, tal, beleza. Vai depender da magistrada, se ela vai homologar ou não. Entendeu? Então, é complicado, isso acontece também. É o erro de melodia, de afinação, de tom. Exato. E aqui é interessante a postura do colega que estava presente na audiência, do audiencista. Não falou nada. Ele não falou nada. Mas assim, olhando friamente, ele acho que ele tem razão. O processo não é dele, né? Exato. Não fui eu que fiz a besteira, né? Ele caiu numa furada. Não fui eu que pari o filho, né? Exato, e ele precisa sair dessa furada. Entendeu? A rigor, sabe? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, assim, sabe? Tem horas, cara, que você...
Uma vez eu postei no meu Instagram, a gente faz besteira, uma vez eu tomei um depoimento de um cara, do senhorzinho. Você leu isso daí que eu escrevi? Isso eu não lembro. Rapidinho, cara. Eu tomei um depoimento do senhorzinho que dizia que fazia acúmulo de função por grandes manutenções. Eu olhei assim e falei, cara, grandes não tem como. Não tem como, mas dá do cara, tal, pá. Aí eu peguei, tomei o depoimento do cara. Tomei o depoimento, ele falou assim, e era uma empresa de ônibus, ele falou assim, não, a maior manutenção que eu fiz foi ir no comedor de frango. Eu que arrumei o comedor de frango e a caixa d'água. Eu falei, pô, massa. Mas o cara era auxiliar de manutenção. Então assim, tava dentro... Trabalho dele. Trabalho dele. Peguei, botei tudo na ata, encerrei sem ouvir testemunha e fui tomar um café. Fui tomar um café, a secretária de audiência falou assim, doutor, não tem comedor de frango numa empresa de ônibus. Comedor de frango é numa outra empresa aqui da cidade, que o senhor não conhece, mas é numa outra empresa aqui da cidade. Comedor de frango? O que é esse comedor de frango? O que é esse comedor de frango? Aí eu falei, caramba, faz sentido. Eu olhei pra ela e falei assim, se eu julgar com base nesse depoimento, eu vou estar fazendo uma injustiça? Ela falou assim, claro. Eu falei, tá bom, fui tomar um café, né? Tomar um cafezinho e tal. Tomei o cafezinho, volto, tá aqui, um advogado da reclamada. Chega pra mim e fala assim, doutor, a instrução foi ótima pra mim, tá? Ou seja, ele entendeu que a partir do momento que eu indeferi o restante da prova, eu ia aplicar a confissão. Doutor, a instrução foi ótima pra mim. Só que o senhorzinho lá, coitado, ele se confundiu inteiro. Ele não falou coisa com coisa e tal. Tava lembrando de outro trabalho dele. Então, assim, eu preciso contar isso pro senhor. Eu olhei pra ele, o que você faria, Thiago? Assim, se eu fosse o advogado ou se eu fosse o juiz? Se eu fosse juiz. Se fosse o juiz, olha, cara, não sei, você tem muita paciência. O Lucas tem muita paciência, gente. Não sei o que eu faria, não. Você, doutor, como manifesta nos autos? Manifesta razões finais. Peticione razões finais aí, tá tudo certo. Cara, eu olhei pra ele e fiz assim, tá todo mundo aí? Ele falou assim, tá. Eu falei, então chama todo mundo de volta. Nossa. Chamei todo mundo de volta, já tinha conversado com o advogado, já tinha conversado. Aí eu fui, sentei com o senhorzinho lá, sentei na mesa com o senhorzinho. Falei, vem cá, meu amigo. Você tá lembrado disso mesmo? Que história é essa? Aí começou, contou. Aí eu tive que fazer a ata, encerrando, reabrindo a ata, tomando depoimento de novo, indeferindo as testemunhas de novo, porque teve confissão de novo, de que ele não fazia, mas o negócio foi resolvido. Então, assim, às vezes a gente se agarra no devido processo legal e a gente se perde no processo legal devido. Porque o processo legal devido é aquele que, assim, que a gente deve entregar às partes, algo justo, colaborativo e efetivo. Efetivo e amável dentro do possível. Olha, gente, Lucas é... Sorte de quem atua em Rio Claro, hein? Não, sorte que... exagero, Thiago. Verdade, pra quem não sabe, a gente se conheceu numa audiência. E no dia da audiência, o Lucas me chamou a atenção porque eu tava sentado na sala pelo reclamante, advogado da reclamada, e ele falou, doutores, vamos fazer um acordo? Vamos chegar no acordo? E a gente começou a conversar. O que ele fez? Ele saiu da sala, ele saiu da mesa dele e ficou brincando com os estagiários que estavam ali assistindo a audiência e deixou a gente super à vontade. E eu também já o conheci porque a Carla, né, Sim. ele dava aula para um cursinho de concurso, né, eu já conheci ele de lá. Tentei concurso para magistratura um tempo e aí eu conheci a Carla, depois eventualmente conheci o trabalho do Lucas. Mas assim, pra gente encerrar, você tem algum comentário, alguma coisa para fazer? A gente já vai falar sobre o trabalho da audiência, pessoal, vocês não têm ideia. Vai ser um negócio bom sobre a audiência com o Lucas. Fiquem espertos. Eu quero te fazer um convite ao vivo aqui. Diga. Ano que vem, se der tudo certo, como vai ser poucas pessoas, nossa segunda imersão ao vivo de prática e audiência. Segunda imersão? Fevereiro, março aí, se estiver tranquilo, se não for sair de férias, é hora da gente tocar esse projeto aí também. Fechado. Presencial, né? Presencial. Foi um sucesso. Tivemos a primeira esse ano, foi um sucesso, foi muito bom. Sim. Provavelmente ano que vem a gente vai promover a segunda imersão de audiência. 4 casos inéditos, inclusive com testemunhas. Inéditas. Testemunhas contratadas, né? Pessoal. E assim, negócio assim, que teve até expressão da testemunha, que todo mundo ali na sala de audiência percebeu que falou, nossa, acabou pra reclamar. Acabou pra reclamar. Não tinha como. Bom, Thiago, para eu poder deixar um recado final, o nosso papo hoje foi sobre juízo digital. 100% digital. O juízo digital ele veio para ficar, ponto. Então acostumem-se com ele. Esse momento de transição ele é difícil, mas vamos
tratar dele da melhor maneira possível, porque não dá ele pra veio negar. pra ficar, não dá pra negar. Isso vai tornar a justiça mais leve, mais célere. E o que eu poderia arrematar aqui de final é a questão do despacho com o juiz. É verdade, também há essa possibilidade, pessoal. Tem uma incongruência aqui na resolução, mas é a possibilidade de você fazer o despacho por videoconferência também, né? É a possibilidade de fazer o despacho por videoconferência, que menciona a necessidade de marcar data e hora com o juiz. Aparentemente, e aqui eu quero tranquilizá-los, isso é visto inicialmente como uma contrariedade ao Estatuto da OAB, que diz que o advogado tem direito de ter acesso ao magistrado a todo momento, acesso livre, né? Não precisa marcar horário. Sem ter necessidade de marcar horário. Agora, por que eu digo que isso é aparentemente algo que colide? Porque o objetivo da norma da OAB é garantir o acesso do advogado ao juiz e é um acesso efetivo, ou seja, um juiz que o ouça de coração aberto sobre o seu processo. O que acontece é que dentro das unidades, os processos muitas vezes eles são divididos em finais. Eu sou responsável pelo final ímpar, minha colega pelo final par. Eu estou dia sim, dia não na unidade e ela está dia sim, dia não na unidade. E muitas vezes os advogados me procuram para despachar um processo de responsabilidade dela. E assim, é meu dever atendê-los. Eu atendo, eu recebo, eu escuto as razões, eu transmito as razões. Por uma questão de coleguismo, você não vai decidir, né? Num processo dela, né? Eu não decido. Eu já vivi isso na prática, pessoal. Pois é. E assim, e aí eu não vou decidir. Ao menos que ela esteja de férias, num afastamento legal, eu não vou decidir. Então, muitas vezes, eu explico essa situação e falo: o senhor deseja despachar comigo ou prefere voltar amanhã e despachar com ela? Aí ela fala, assim... Eu digo, mais da metade das vezes, eu falo assim: não, doutor, eu realmente prefiro voltar amanhã. Que é realmente com quem vai... quem tem poderes para decidir o meu processo. O juízo por hora marcada, por outro lado, ele te garante não perder esta viagem e te garante que você vai conversar com a pessoa responsável. E sabe um outro benefício, Lucas, que eu acho que vai ter essa possibilidade do despacho por videoconferência? O efeito surpresa, ele some. Ele desaparece, porque você tá lá decidindo um processo sobre rescisão indireta e de repente eu chego para despachar com você um processo de reintegração. São matérias diferentes. Sim. E você não viu o processo ainda. Não. Eu acredito, alguns magistrados possam adotar essa medida, que uma vez que eu tenho um horário marcado com um advogado, eu já pego o número do processo, olho o processo, vou ver, já veio meio que na minha cabeça, eu já vou saber o que o advogado pode vir despachar comigo. Exato. Eu faço quase isso. Entendeu? Eu não vejo antes. Eu vejo o que o advogado está falando. E eu tenho feito isso nas audiências online e falo assim: doutor, permanece no link. Eu vou conferir já. Então, você confere ali na hora. E aí quando você pega, o magistrado recebe lá o agendamento, né? Vai ter tal hora, tal data, o advogado tal vai vir aqui. Já tem processo distribuído? Já. Então pega o número do processo, abre lá e vê. Ele tá pedindo aqui reintegração, provavelmente deve ter sido disso. Você pode até mesmo, doutor, não precisa despachar não, daqui a decisão. Pá, pronto. Sai a decisão lá. Pronto. Você entendeu? Ou até mesmo que tenha o despacho, o juiz ele vai te dar atenção. Ele já vai saber do que se trata. A qualidade da decisão vai ser melhor. Tende a ser melhor. E com esse benefício que o Lucas acabou de trazer, com um magistrado que está com o seu processo, que está com o processo na mão, que está para ele lá na caixinha para poder decidir. Então, é benefício. Eu acho que esse lance da gente ter esses preconceitos sobre os atos digitais, ele vem muito por conta do receio da instrução. Basicamente é isso. A instrução, óbvio, a instrução, acredito que em grande parte dos casos deve ser presencial, por N motivos que a gente já sabe, mas em determinados casos não vejo problema adotar o juízo digital, não vejo problema nenhum não. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso também. Eu quero finalizar dizendo que é um prazer estar aqui contigo. Prazer é nosso, bater esse papo, falar de direito, falar uma coisa que a gente gosta tanto. Falar de história, cara. Eu acho que o mais gostoso do direito são as histórias e os relacionamentos que a gente constrói. E toda vez que eu tô aqui, converso contigo, de vez em quando eu converso com o seu irmão, eu gosto dele também. Tá aqui atrás, ó. E é sempre leve, gostoso. Obrigado. Não, parabéns pelo trabalho que você desenvolve aí com essa turma
Lucas, assim, isso aqui é só um sucesso por conta da leveza que você trata o assunto. É. Porque muita gente fica com aquele... Eu tinha esse medo. Pô, vou tratar com o juiz. Minha esposa, até a esposa do Gustavo. Olha que engraçado. A gente foi jantar na casa do Lucas. A minha esposa ficou preocupada o que ela ia falar na mesa, porque o Lucas estava lá. Ela falou, pô, vai ter um juiz e um procurador e uma procuradora na mesa. O que eu vou falar? Se eu falar alguma besteira, eu saio de lá presa, né? Então, assim, o Lucas ele é um cara muito acessível. Quem quer seguir ele, o perfil dele é Luquinha FC Underline 88. Então vocês já sabem a idade dele. Tira esse 88, cara. 88. Você tem cara de 20, você põe 88 lá, os caras vão lá... É maturidade. Luquinha FC Underline 88. Depois a gente vai colocar em algum lugar desse podcast ou do vídeo aqui o perfil dele. E temos novidades. O Lucas tá trabalhando duro num projeto para ajudar a advocacia no que tange a audiência. O cara é bom em audiência, adora fazer audiência. Eu falei pro Lucas, externa isso aí, cara. Você precisa pôr isso pra galera. Os advogados precisam ter acesso a esse conhecimento. O Lucas é muito bom em fazer audiência como juiz, mas ele também é muito bom em ensinar como se deve fazer uma boa audiência. Então eu fiz o convite. Em breve, né, Lucas? A gente está lançando um curso de audiência, só de audiência, um curso prático só sobre audiência, e é o Lucas que vai tocar esse projeto aí, então fiquem atentos. Sim. Que daqui pra frente a gente vai ter live, vai ter podcast sobre isso, né? Vai ter bastante coisa, espero que vocês gostem, vai ser um prazer poder dividir aquilo que eu pensava quando eu sentava na cadeira de advogado e aquilo que eu comecei a enxergar quando eu passei para a cadeira do juiz e o quanto que essa visão pode contribuir para a sua advocacia. Isso, e assim, não se surpreenda não se alguma das aulas do curso ele estiver tomando um vinho, tá? Porque é muito descontraído, descontraído, vocês vão curtir, beleza? Pessoal, então a gente encerra aqui o nosso podcast, obrigado pela presença, Lucas, estamos juntos sempre. Valeu. E é isso, pessoal, um abraço aí para vocês, até mais.